Olá, pessoal. Vamos retornar aqui com mais um conteúdo sobre nossa saúde mental, certo? O tema de abordagem agora, gente, que a gente vai falar um pouco, é sobre esquizofrenia. Então, gente, o que seria esquizofrenia? Primeira descrição no início do século XIX, quando foi que começou a ser falado sobre a esquizofrenia. Pessoas normais, progressivamente apáticas e retraídas. Por isso que a gente falou anteriormente que é difícil o diagnóstico das doenças mentais. Porque, gente, aqui nós falamos agora retraída. Uma pessoa retraída, ela chega a ser parecida com depressão. Então, elas são sintomas parecidos um com o outro. E condições irreversíveis. Então, são pessoas que têm condições irreversíveis, tá certo? Relacionadas a esse transtorno de esquizofrenia. E a gente dá esse texto, certo, que Jones, ele conta para a gente em 1809. Existe uma forma de insanidade que ocorre em pessoas jovens. O ataque é quase imperceptível. Alguns meses se passam até a doença ser notada. Surge uma diminuição da curiosidade natural e passam a negligenciar objetos que antes era fonte de prazer. Sua sensibilidade mostra-se consideravelmente embotada. Eles não demonstram a mesma afeição com os pais ou outras pessoas. À medida que a apatia aumenta, tornam-se negligentes com seu vestuário e descuidados com seu asseio. À medida que a doença progride, eles não mais conseguem conter a urina e as fezes, e devido à indolescência, tornam-se purpulentos. Assim, naquele intervalo entre a puberdade e a vida adulta, eu pude testemunhar dolorosamente esta mudança, degradativamente irreversível, a qual, em pouco tempo, transformava intelectos promissores em idiotas, inchados e dependentes. Aqui, gente, é um relato, tá certo, de Jones, direcionado de uma pessoa que ela teve a esquizofrenia, e ele fala do seu percurso, certo, da fase da adolescência para a fase adulta, porque são achados que são imperspectivos, certo? E muitas das vezes a gente confunde com outras coisas na nossa vida. E isso só vai cada vez a se agravar na saúde desses seres humanos. Essência da esquizofrenia. Nome original, gente, se dá por dementia praecox. Produz grave incapacidade, dementia. Início típico na adolescência praecox. Então, foi o que a gente falou, que é o início da adolescência à vida adulta. Então, ele vai sofrer todo esse processo, que é onde a doença, certo? Ela se manifesta. A tragédia da esquizofrenia. É uma doença catastrófica, tende a ser crônica, a persistir, taxa de suicídio 10%, tentativa 30%, muito comum, de 0 a 1% da população. O câncer das doenças mentais, entre as 10 principais causas de incapacitação entre pessoas de 15 a 44 anos de idade. Por isso que a gente falou da adolescência até a fase adulta. Epidemiologia pode acontecer em qualquer idade, então qualquer idade isso pode ocorrer. Idade média de início é de 21 anos para homens e 27 anos para mulheres. 9 em cada 10 homens desenvolve a doença até os 30 anos de idade. 2 em cada 3 mulheres. Tendem a não se casar e a ter menos filhos.
complexidade, não existe uma característica definidora, por isso é o que se torna dificultoso chegar numa conclusão. Múltiplos sintomas característicos, sintomas em múltiplas áreas, como emoção, personalidade, cognição e atividade motora. Então, ela tem esse sintoma relacionado a todas essas áreas, tá certo? Então, se torna muito difícil o diagnóstico. Provavelmente é um transtorno multissistêmico, análogo à sífilis. Análogo, gente, é uma comparação, tá certo? Com a sífilis. Simplificando a complexidade, divisão dos sintomas em dois grandes grupos. Nós temos o positivo e nós temos o negativo. Positivo, gente, dá distorção ou exagero de funções normais. Isso é o positivo da doença, certo? Da sua complexidade. Negativos é uma diminuição de funções normais. Sintomas positivos, gente. Sintomas: alucinações, delírios, discurso desorganizado, comportamento bizarro. Então, aqui dentro desses sintomas, gente, é o que a gente pode estar focando para uma pessoa esquizofrênica. É comportamentos bizarros. Por quê? Porque delírios nós temos lá na depressão. Alucinações, a gente também tem no quadro depressivo. E também nós temos aqui. Então, nós podemos estar focando no comportamento bizarros e discurso desorganizado. Função distorcida da sua percepção, pensamento inferencial, pensamento e linguagem, monitoração do comportamento. Sintomas negativos, nós temos pensamento de pobre, embortamento afetivo, abulia e anedonia. Função diminuída, nós temos o que nas funções? Fluência do discurso e pensamento, expressão emocional e volição e motivação para a capacidade hedônica. Subdivisão dos sintomas em 3 dimensões. Nós temos o psicóticos, delírio e alucinações, como a gente mesmo já apresentou na outra aula anterior. Desorganização, nós temos desagregação, comportamento desorganizado, afeto inadequado. Negativo, nós temos discurso pobre, abulia, embortamento afetivo e anedonia. Isso são o que eles apresentam em si. E a gente fala um pouco sobre o pensamento. Pensamento, gente, curso, forma, conteúdo. Curso é o modo como o pensamento flui, sua velocidade e ritmo ao longo do tempo. Porque ele tem dificuldade, certo, desse curso do pensamento, certo, à frente à realidade. Ele distorce muitos pensamentos. A forma, estrutura e arquitetura básica do pensamento, preenchido pelos mais diversos conteúdos. Então, é cheio de idealizações. Então, vem várias ideias, mas não é uma ideia organizada. Idealiza muitas coisas. Conteúdo, aquilo que dá substância ao pensamento. Temas predominantes e assunto em si. O que nós temos nesse pensamento, gente? Alteração do curso do pensamento, como a gente mesmo falou, e anteriormente falou que ele tem esse pensamento de se sentir diminuído, certo? Ele auto se diminui. Aceleração, lentificação, inibição, mutismo, bloqueio e robô, aquela coisa robótica. Pulso, alterações do processo de pensar.
bloqueio por interceptação do pensamento. Interrupção brusca e repentina do pensamento sem haver motivo. Então, automaticamente ele está ali no seu discurso e automaticamente ele congela. Aí você fica, ok, um pensamento se perguntando o motivo. O paciente relata não saber o porquê da interrupção e que fica um vazio, após o qual o pensamento passa a fluir novamente. É como ocorresse uma pausa. Esquizofrenia, que é o quadro que ele vai apresentar. Robô do pensamento, associado ao bloqueio. Nítida sensação de que o pensamento ele foi roubado de sua mente por uma força ou enter estranho, máquina ou antena e etc. É como a gente falou de alucinações. Interpretação delirante do bloqueio, vivência de influência e esquizofrenia, que é o quadro que ele se encaixa. Forma do pensamento, como é a forma de se pensar, fuga de ideias, dissociação do pensamento, afrouxamento das associações, desgarrilhamento, para a resposta, desagregação, incoerência. Então, não tem tanta coerência na sua contextualização do seu pensamento. Forma. Nós temos alterações do processo de pensar, fuga de ideias, alteração da estrutura secundária a uma acentuada aceleração do pensamento. Então, é uma coisa que processa muito rápido, certo, o seu pensamento. Associações passam a ocorrer por assonância ou pelos estímulos externos presentes. Síndromes maníacas. Ele também, nessa forma, ele cai nas síndromes maníacas, que seria já outro transtorno. Fuga de ideias. Quem diria que eu iria ao John Cons Show? Então, ali, gente, é simplesmente uma fuga de ideias que automaticamente vem no pensamento dele. Forma. Alterações do processo de pensar. Descarrilhamento. Extravio do pulso normal. Associação à distraibilidade, que é a distração. Se muito marcante, não se capta mais a lógica do pensamento. Culmina na desagregação, esquizofrenias e mania. Nós temos esse lado de ir e voltar relacionado ao pensamento. Pensamento desagregado, perda da ideia diretriz do discurso. Ele é como ele estivesse conversando com o ser humano e automaticamente ele muda de assunto sem perceber. O paciente não é capaz de realizar um discurso coerente, ordenado e compreensível. Então, não tem, no discurso dele, da fala, não tem coerência, não é uma coisa ordenada e não é compreensível o que ele comunica. Não há relação de sentido entre as frases. Então, não tem sentido no que ele está falando ali naquele momento. Pensamento desagregado, paladar de palavras. Então, aqui nas saladas de palavras, tem mistura aleatória de palavras que nada comunica. Então, nada se, como a gente fala, nas concordâncias verbais. Então, nada se concorda. Então, nada se concorda, nada se direciona para um pensamento concretizado. Consciência vigia. Formas graves de esquizofrenia. Então, se torna grave uma pessoa dessa relacionada a esses pensamentos. E aí nós temos aqui, gente, um diário de um louco, de Nikolai
Gogol. Estou, porém, preocupadíssimo com um acontecimento que deverá verificar amanhã. Às 7 horas da manhã se produzirá um fenômeno dos mais singulares. A Terra há de sentar-se na Lua. O famoso químico inglês Washington trata disso. Confesso que sinto profunda inquietação ao imaginar a excessiva maciez e a fragilidade da Lua. É como a Lua, no pensamento dele, aceitasse, certo? Simplesmente a Terra sentar sobre ela. Ela é feita regularmente em Hamburgo e fazem-na muito mal. É estranhável que a Inglaterra não tenha reparado nesse fato. Quem a faz é um tanoeiro coxo e, ao que parece, louco, que não tem a menor ideia do que seja a Lua. Assim, põe-lhe uma corda com piche e óleo vegetal, e eis porque há em toda a terra um fedor que a gente tem que tampar o nariz. Isso, gente, é um relato, certo? De uma pessoa que apresenta uma esquizofrenia. Ele faz uma contextualização, certo? Imaginária, envolvendo vários fatores, mas nada se conecta com nada. Não chega a conclusão nenhuma. Pensamento confuso ou incoerente. Ausência de conexão lógica entre as diferentes palavras da frase. Ele não tem, assim, aquela coisa correta. Dificuldade com os vínculos entre conceito e juízos. Síndromes confusionais agudas. Pensamento, inserção, sonorização, eco do pensamento, ideias prevalentes, ambivalência. Juízo, delírios. Juízo falso, que apresenta convicção extrema e certeza subjetiva, irredutibilidade, argumentação lógica, não aceito pelo meio cultural. Então, aqui, gente, neste juízo falta a verdade, mas não aceita a opinião de uma outra pessoa. Ideias delirantes, primárias, percepção e intuição delirante, ideias deliroides, secundário, sistematizando, frouxo. Delírios tipos, segundo o conteúdo, é uma perseguição, pobreza, ruína, hipocondria, culpa, autorreferência, ciúmes, místico-religioso, reivindicação, grandeza, poder, riqueza e inversão, amor, nihilista, sócia, reforma e influência. Crítica. Exaustada, autoacusação e culpa. Insuficiente, oligofrenia, debilitada, demência, suspensa, rebaixamento de consciência. Em relação à doença, sensopercepção. Aqui, gente, é quando ele consegue, no sensopercepção, ao perceber todo o processo de crescimento que está acontecendo relacionado a esse transtorno. Ele tem um lado de alterações quantitativas e ele tem alucinações qualitativas. A alteração quantitativa, gente, ele tem a hiperestesia ou a hiporestesia.
Já alterações qualitativas, ele tem ilusões, alucinações e alucinoses. Então, são quadros qualitativos para o ser humano em si. Ele tem alucinações, percepção sem o objeto. Então, tem essa percepção sem ter o objeto na mão. Ele pode colocar ali, segurar uma colher, dizer que aquela colher ali é uma arma de fogo, certo? Então, ele pode ter essa percepção sem estar com o objeto na mão dele. Auditivas, elementares, parcialmente organizada e organizada. Auditivo, gente, também é relacionado à voz. Visuais, olfativas, gustativas, táteis, vestibulares, sinestésicas e musicais. Ilusão, ele pode ter esse lado ilusionismo, certo? E aqui nós temos, as freiras ainda existem. É o pensamento deles que eles dizem. De um lado, aí nós temos esse lado da efetividade. Dimensão psíquica que dá cor, brilho e calor a todas as vivências humanas, a parte da efetividade, se tornar efetivo. Tipos de afetos. Nós temos a emoção, nós temos o humor e nós temos os sentimentos. Emoções são movimentos afetivos intensos com apresentação brusca e de curta duração. Então, tem ainda sentimento, mas é uma coisa que automaticamente, rapidamente passa. E ali, gente, são coisas, realmente, pode ser uma coisa levada à agressão. Reações afetivas agudas, momentâneas, desencadeadas por estímulos importantes, são intensas e de curta duração também. E ele tem relacionado a isso uma alegria, uma tristeza, uma raiva, um medo, que é o quê? Em um período de tempo. Estado de ânimo ou humor. O estado emocional basal e difuso da pessoa em determinado momento. Então, gente, é uma coisa que é básico, esse humor se torna complicado de entender, mas em um curto período. Disposição afetiva de instalação lenta, com intensidade variável, estável e persistente no tempo. Ansioso, depressivo, eufórico e disfóricos. Sentimentos relacionados ao conjunto de ambos das experiências afetivas. Vivências afetivas constituídas pela função entre emoções, humor, sentimento, sensações corporais, conteúdos intelectuais, valores e representação, paixão, amizade, agressividade e perigo. Então, tudo isso fica relacionado a sentimento, certo? Que o paciente ele vai apresentar. Quando a gente fala sobre afetividade e características formais, nós temos a estabilidade na manutenção por inércia. Nós temos a modulação, que é uma tendência a mudar de forma gradual e lenta. Então, hora você está bem, hora você está mal. Tônus, intensidade da resposta afetiva esperada. Então, ali você pode esperar muita coisa daquela pessoa e aí você não recebe. Ressonância, responder a um afeto com o mesmo afeto. Coerência, o fato acompanha a vivência que despertou. E quando nós falamos na efetividade da alteração das emoções, nós temos a apatia, que é uma diminuição da excitabilidade emotiva e afetiva, é subjetiva, hipermodulação do afeto, incapacidade modular,
a resposta afetiva de acordo com a situação existencial, paratimia, reação afetiva incongruente, pobreza de sentimentos, perda progressiva das vivências afetivas. Embortamento afetivo é uma perda profunda de todo tipo de vivência afetiva. É observável. Anedonia é uma incapacidade de sentir prazer. Labilidade afetiva, mudança súbita e emotivadas das emoções, ambivalência afetiva. Aqui a gente mostra esse quadro do paciente em si. Frequência de sintomas positivos. Nós temos relacionado alucinações auditivas, 75%, vozes que fazem comentários, 58%, vozes que conversam entre si, 57%, somáticas, táteis, 20%, olfativas, 6%, e visuais, 49%, alucinações de frequência de tom positiva das esquizofrenias. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado relacionado, principalmente, gente, auditiva, certo? E quando ele diz que está ouvindo vozes, e essas vozes dá comando para ele fazer alguma coisa. Frequência de sintomas positivos, delírios. Persecutórios, que é percepções, é 81%, ciúmes, 4%, culpa, pecado, 26%, grandeza, 39%, religiosos, 31%, somático, 28%, referência, 49%, ser controlado, 46%. Leitura da mente, 48%. Transmissão do pensamento, 23%. Inserção do pensamento, 31%. Roubo do pensamento, 27%. Frequência de sintomas positivos, comportamento bizarro. Roupa, aparência, 20%. Comportamento social, sexual, 33%. Agressivo e agitado, 27%. Repetitivo, estereotipado, 28%. Frequência de sintomas positivos, transtorno positivo formal do pensamento. Descarrilhamento, 45%. Tangencialidade, 50%. Incoerência, 23%. Ilogicidade, 23%. Circunstancialidade, 35%. Fala acelerada, 24%. Distração na fala, 23%. Reverberação, 3%. Frequência de sintomas negativos, embortamento afetivo. Expressão facial inalterada, 96%. Diminuição dos movimentos espontâneos, 66%. Pobreza de gestos expressivos, 81%. Pouco contato visual, 71%. Não responsividade afetiva, 64%. Afeto inapropriado, 63%.
Falta de reflexões vocais, 73%. Frequência de sintomas negativos, pensamento empobrecido. Pobreza da fala, 53%. Pobreza do conteúdo da fala, 51%. Bloqueios, 23%. Maior latência de resposta, 31%. Frequência de sintomas negativos, abulia, apatia. Cuidados pessoais e higiene deficientes, 87%. A falta de persistência no trabalho ou estudos, 95%. A falta de energia física, 82%. A adenomia, que é a falta de sociabilidade, poucos interesses ou atividades recreativas, 95%. Desinteresse sexual, 69%. Comprometimento da intimidade ou proximidade, 84%. Poucos amigos e colegas, 96%. Frequência de sintomas negativos relacionada à atenção. Desatenção social, 78%. Desatenção em testes, 64%. A importância dos sintomas negativos. Comprometimento das atividades do cotidiano. Então, tem que tornar essa pessoa, gente, importante, referenciada às suas atividades desenvolvidas pelo mesmo, porque aí ele fica totalmente fora dos pensamentos negativos. Manter o emprego, porque mantém a mente ocupada. Frequência escolar. Fazer amizades, porque é um momento de distração. Formar relações familiares íntimas, e ali tem o seu caso de desabafo, tá certo? Relacionado aos sintomas da doença. Subtipos tradicionais. Então, fica ali relacionado, gente, às esquizofrenias, esses subtipos. Paranoide, desorganizado ou hebefrênicos, catatônico, indiferenciado, residual, síndromes mistas. Aqui nós temos uma gravura, certo? Trazendo todos esses pensamentos. Aqui nós temos o psicomotricidade, sintomas catatônicas, negativismo, ativos e passivos. Aqui nós temos sitiofobia, recusa à alimentação, certo? Não quer se alimentar, certo? Obediência automática, não é aquela obediência que nós temos bem ativas. Agitação e lentificação, ele tem essa pessoa agitada, ao mesmo tempo ele é uma pessoa lenta. Ecopraxia, ecolalia, ecomimia, ecografia, catalepsia, flexibilidade séria. Subtipos tradicionais dividem os pacientes segundo os sintomas mais proeminentes. Útil para predizer prognóstico, desempenho social e ocupacional e resposta ao tratamento desse paciente. No CID-10, nós temos critério para a esquizofrenia, o essencial. Sintomas característicos por um mês. Então, tem que ter sintomas, gente, que caracterize a esquizofrenia, que perdure em uma duração de um mês. Se o transtorno do humor está presente, deve ser procedido por um mês de sintomas característicos. Então, ali, gente, se está presente esse transtorno do humor, ele vai ficar ali perdurado pelo tempo, e esse tempo é um mês.
não relacionando a transtorno orgânico cerebral ou abuso de substância. Então, ali a gente não pode estar relacionando a um transtorno orgânico. E ali a gente tem que observar, certo, se realmente esse sinal que o paciente está apresentando se encaixa dentro dos sinais e sintomas da esquizofrenia. CID-10, sintomas característicos do paciente, se diz pelo menos um dos seguintes: eco do pensamento, inserção, roubo ou irradiação, delírio de influência, controle, passividade, percepção delirante, vozes com comentado ou discutido, vozes vindo de alguma parte do corpo, delírio persistentes, impossíveis de acontecer, inadequados do ponto de vista cultural, religiosos, políticos, poderes sobre-humanos. Então, isso é pelo menos um dos seguintes, esse paciente ele tem que ter uma característica da esquizofrenia. Ou pelo menos dois dos seguintes: alucinação persistente de qualquer modalidade, acompanhadas por delírios, neologismo, interrupções ou interpolações no curso de pensamento, resultando em discurso incoerente ou irrelevante, comportamento catatônico, sintomas negativos, como apatia acentuada, pobreza do discurso, embortamento ou incongruência afetiva. Semelhanças entre CID e DSM, que são doenças da saúde mental, se diz o quê? Ambas requerem um mês dos sintomas ativos. Então, o paciente ele tem que durar, certo? Um mês presente nos sintomas ativos. Ambas incluem referência a sintomas negativos. Ambas requerem a presença de delírios e alucinações para o diagnóstico de esquizofrenias. Então, ambas requerem, certo, que o paciente ele possa apresentar, tá certo, esses sinais nesse percurso. Qual a diferença entre o CID e o DSM? Sintoma característico do CID dá mais em fases em SPO. Duração necessária dos sintomas, 1 mês para CID versus 6 meses para DSM. Lista de sintomas da CID mais específico e complexo. O CID inclui transtornos esquizotípicos e esquizofrenias simples. Os tipos de esquizofrenias do CID-10. Nós temos o paranoide, o herberfrênica, os catatônicas, o indiferenciada, a depressão pós-esquizofrenia e a esquizofrenia simples. Esses são os tipos de esquizofrenias que nós temos. As categorias de psicoses. Nós temos as esquizofrenias, os transtornos esquizotípicos, transtorno delirante persistente, transtorno psicóticos agudos e transitório, transtorno delirante induzido, transtorno esquizoafetivos, outros transtornos psíquicos não orgânicos. DSM-4, subtipos. Nós temos o paranoide, os desorganizados, os catatônico, indiferenciado e os residual. DSM-4, categorias de psíquico, nós temos os transtornos esquizofreniforme, esquizofrenia, transtorno psicótico breve, transtornos esquizoafetivo, transtorno delirante,
transtorno psicótico compartilhado, transtorno psicótico devido a uma condição médica geral, transtorno psíquico induzido por substância e outros transtornos psicóticos. Drogas que podem induzir a psicose: afetamina, maconha, alucinógenos e cocaína, que pode desencadear condições médicas que podem se apresentar como psicose: epilepsia de lobo temporal, tumor, acidente vascular cerebral, trauma, patologias endocrinas e metabólicas, infecções, esclerose múltiplas e doenças autoimunes. Avaliando desempenho psicossocial pré-mórbido atual. O aspecto do desempenho psicossocial, nós temos relacionamento com pais e familiares que se dão bem, certo? Com seus pais, com a sua família, dentro do seu lar, vive em harmonização. Relacionamento com os filhos, então tem essa harmonização também com os filhos, conversam, compartilham momentos. Relacionamento com colegas, se realmente tem aquele lado de companheirismo, tem aquele lado de aproximação, ajustamento sexual, história educacional, desempenho profissional, executa as suas tarefas profissionais perante o seu trabalho, atividade e interesse recreacionais. Então, consegue ter o seu momento de lazer relacionado à sociedade em si. Em exames laboratoriais, não há um conjunto pré-estabelecido. Então, não tem um exame-chave que chega a diagnosticar, certo, um paciente com esquizofrenia. Depende da apresentação clínica, porque a apresentação clínica, gente, é um modelo que a gente observa o paciente, como mesmo a gente já trouxe aqui, que o paciente ele tem que apresentar um sintoma ativo no período de 1 mês. Isso é onde a gente consegue ter um exame laboratoriais para comprovar o diagnóstico desse paciente com a esquizofrenia. Então, isso é uma apresentação clínica. Modo de início, como é que se inicia o processo, e história passada, como era a pessoa no passado e como é que está sendo a pessoa hoje no presente. Os exames mais comuns que são utilizados nesses pacientes, nós temos o hemograma, urina tipo 1, avaliação endocrina, função hepática, eletroencefalograma, tomografia computadorizada, imagem por ressonância magnética, testes neuropsicológicos e testes projetivos. Semelhanças entre culturas. Esquizofrenia é encontrada em todas as culturas. Então, ela está presente em todos os meios. Alguns sintomas são idênticos. Sintomas negativos, sintomas do pensamento, comprometimento cognitivo. Então, tem essa parte da desorganização, certo? Do lado do comportamento. A diferença entre culturas, nós temos o conteúdo dos sintomas psicóticos, que fica relacionado a como é que o sintoma desenvolveu. Nós temos o prognóstico, que fica após o diagnóstico do paciente, e entra depois da avaliação. Frequência de episódios psicóticos agudos. Então, ele tem essas frequências desses sinais e sintomas, certo? De forma aguda, não se torna uma coisa crônica. Motivos para a frequência de psicoses agudas, nós temos relacionado às infecções, às nutrições, o atraso na obstrução de cuidados médicos. Então, nós temos esse lado que leva um lado já relacionado à preocupação, certo, da saúde de si, fora do limite, certo, que é do padrão de normalidades. Por isso que a gente tem motivo para a frequência de psicoses agudas.
E dentro disso, nós temos a sua evolução, certo? Variável. Então, nós temos essas variáveis, certo? Que estão presentes dentro desse paciente. A primeira, gente, que ele mostra aqui para a gente, é como se ele fizesse simplesmente um recebimento de uma informação, depois ele declinasse e depois ele permanecesse com aquela descida. E já no outro, ele tem o recebimento da informação, cai de uma vez e depois ele realmente ele segue o caminho. E quando nós temos já a terceira, é como ele recebesse, caísse, iniciasse o processo, depois subisse novamente, seguisse a reta do pensamento, e ele ficava nessa de ir e voltar, no que a gente chama de retroceder. E já no outro, é um paciente que recebe a informação, desce com a informação para o lado negativo, caminha com essa informação e depois ele tem a sua compensação. Isso é um quadro de evolução do paciente, que fica variável, certo? Por que fica variável? Porque a gente nunca sabe, gente, como é o comportamento de um paciente para outro paciente. Por isso que nós temos esse pensamento variável. Então, varia de pensamento para pensamento, varia de pessoa para pessoa. O curso, gente, é contínuo, tá certo? Esse curso. Episódio com déficit progressivo, tem esses episódios com déficit progressivo, episódio com déficit estável e episódio recorrente. Remissão incompleta e remissão completa, certo? Desse curso da esquizofrenia. E aqui, gente, nós temos o lado do prognóstico social no primeiro surto da esquizofrenia, relacionado pela Nagasaki, certo? O número de casos no surgimento, certo? Boa evolução, nós tínhamos evolução ruim, e hospitalização, certo? Que é hospitalizados, e se tornou hospitalizado ali. E perante a isso, gente, nós temos segmento após 2 anos, segmento após 5 anos e segmento após 10 anos. E a gente observa, gente, que ele ficou ali neutralizado, certo? Com a sua boa evolução. E depois disso, nós temos a avaliação global, né, que inclui internações com boa evolução e com evolução ruim. Aqui, gente, nós temos um quadro positivo, no surgimento após 10 anos, e nós temos um lado ruim, certo? Que ele se diz que após 2 anos. Então, são coisas que a gente leva tudo para o diagnóstico. Então, gente, a gente vai parar por aqui, certo? E depois a gente retorna para dar continuidade à nossa aula de esquizofrenia.